Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar, né, as nossas aulinhas sobre geografia agrária e hoje eu quero falar com você a respeito. Nós estamos falando sobre os sistemas agrários específicos, né? E hoje eu quero falar para você sobre os chamados sistemas coletivistas, né? A princípio, quando se fala em sistemas agrícolas coletivistas, né, classificados como coletivistas, tem por objetivo esse sistema a produção, né, de produtos agrícolas para atender às demandas, às necessidades do país onde é produzido. Tá? Lógico que não é sempre assim, como nós vamos ver o exemplo, né, no caso de Israel, apenas para citar um exemplo. Quando a gente fala nas sociedades pré-capitalistas, portanto, na sociedade pré-moderna, a gente pode encontrar uma noção mais coletivista do uso da terra, né? Então, nós vamos ter um marco que vai ser interessante a partir da Revolução Francesa. Por exemplo, a Revolução Francesa, ela vai dar, juntamente com a Revolução Industrial, ela vai dar uma guinada nessa concepção coletivista do trabalho na terra, da terra, e ela vai passar a ser individualista. É um modelo que é predominante até hoje. Até porque tinha que se adequar ao sistema capitalista, né, especificamente, principalmente o capitalismo industrial, né? Então, na verdade, a gente encontra esses modelos apenas em algumas comunidades ainda espalhadas pelo mundo, em comunidades tradicionais da África, da América, né? Geralmente povos da Ásia, né? Povos ainda não inseridos no sistema capitalista especificamente. Eu quero dizer com isso que não há grandes exemplos de países ou de sociedades estruturadas sob o modelo capitalista que implementa esse sistema coletivista por completo. Eu vou trabalhar com vocês três exemplos, né, que de certa forma foram exitosos. Um deles é o exemplo da ex-União Soviética, que não existe mais, mas a gente é importante citar porque cai muito em provas, concursos, né, e conhecimento em si, né? O outro modelo é o modelo chinês, que está em evidência, né? E um modelo capitalista, que, de certa forma, mantém uma estrutura coletivista que lá em Israel, que é praticada em Israel. Então vamos ao primeiro modelo. Então, se a gente for analisar, o primeiro exemplo que a gente tem de sociedades coletivistas vai ser justamente na ex-União Soviética. Como funcionava na ex-União Soviética? Nós tínhamos as propriedades, né, que eram fazendas comunitárias, chamadas de kolkhozes. As kolkhozes, então, as famílias trabalhavam e parte da produção era o Estado que adquiria. Então, as famílias eram uma espécie de meeiros, né? Então, produzia-se, as famílias trabalhavam a terra era do Estado, e parte da produção o Estado adquiria. Outra parte da produção, o trabalhador, os camponeses, poderia, logicamente, o que sobrava era para subsistência, mas poderia fazer sistemas de troca e assim por diante. O outro modelo de fazendas que existiam na ex-União Soviética era chamado sovkhozes, né? As sovkhozes eram um pouco diferente, existiam propriedades estatais, né? Então eram grandes fazendas do próprio governo soviético. Neste caso, os trabalhadores eram, na verdade, empregados do Estado. Como em todos os outros setores da economia soviética, né? Todos eram, vamos dizer assim, funcionários públicos, pode-se dizer dessa forma. Então, esse era o modelo. Geralmente, o destino era da produção, no caso do modelo soviético, era para atender os interesses do próprio Estado. Então, a política do Estado, né, que demandava o que deveria ser produzido e como produzir.
Isso fazia com que a vida dos trabalhadores, a dignidade, as condições de trabalho ficassem, obviamente, em segundo plano. E isso vai gerar muita insatisfação no campo e que vai gerar a crise de abastecimento, principalmente no final dos anos 80, metade dos anos 80, e que vai ser uma das causas, né, da derrocada do regime soviético. Beleza? Outro país que também é socialista, mas que ainda existe, então, quer dizer, podemos estudar como sendo um exemplo vivo desse modelo ainda que com mudanças em relação ao projeto original, nós temos a China. Então vamos falar sobre o modelo chinês. Bem, com a Revolução Chinesa, o líder da Revolução, Mao Tse-tung, ele vai considerar o modelo de produção tradicional da China como sendo um empecilho para o crescimento econômico do país, né? Então ele vai promover uma política, uma reforma que vai tentar mudar a cultura da sociedade agrária lá na China. E isso, pessoal, não vai dar certo. Vocês sabem que esses países, principalmente os países da região da China, do Sudeste Asiático, da Ásia, são países que geralmente não são afeitos a mudanças radicais nos processos culturais, até porque são culturas milenares, né? E quando você vê um governo que fala em mudar cultura, fala em mudar aspectos da vida cultural de uma sociedade, geralmente os exemplos históricos comprovam que não dá certo, né? Então, o que aconteceu? Ele vai fazer, Mao Tse-tung vai fazer, criar as chamadas comunas populares. O que eram as comunas populares? Bem, as comunas populares eram grandes propriedades, né? Essas propriedades, elas praticavam novas regras de cultivo e finalidades de cultivo, que não eram as finalidades tradicionais, né, geralmente desconectadas com a realidade dos camponeses. O resultado, gente, foi catastrófico. Mais de 20 milhões de pessoas morreram de fome na China e, para piorar a situação, o governo chinês não vai reconhecer a sua política equivocada para o campo. Muito pelo contrário, o governo chinês vai culpar os trabalhadores pela baixa produtividade. Então havia punições severas para os camponeses, resultando em uma total dizimação de grandes partes, né, grande contingente de camponeses lá na China. Tá? Só que a partir final da década de 70, Mao Tse-tung vem a falecer e ele é substituído por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping faz uma reforma econômica na China e na parte da agricultura, a primeira atitude do Deng Xiaoping vai ser justamente extinguir as propriedades, as comunas populares. Então as comunas populares, devido ao insucesso e o fracasso total, elas foram extintas. Depois, passou-se a adotar os sistemas tradicionais, onde a própria família se organizava, produzia, né, utilizando técnicas tradicionais, não esquecendo das inovações, porque nesse mesmo período, já nos anos 80, a China se abre para o mundo em áreas específicas, as chamadas Zonas Econômicas Especiais, ZEEs, e as zonas de processamento e exportação. Isso fez com que grande parte de tecnologia estrangeira e de capital a partir dos anos 80 entre na China. Então o campo chinês também absorve essas tecnologias até certo ponto, potencializando a produção. Então houve um modelo híbrido, né? Combinando tecnologia com técnicas tradicionais. E o resultado não é outro, né, gente? Hoje a China é um dos maiores produtores agrícolas do planeta, né? Então não é grande exportador, né, mas é um grande produtor, porque também é um dos países mais populosos do planeta. Então a China hoje é um exemplo também de sistemas que ainda permanecem, né, respeitando as diversidades e as necessidades coletivas. Então a China prioriza, em primeiro lugar, a produção
local, né? Quando a gente ouve falar que a China está importando produtos, por exemplo, grãos do Brasil, geralmente essa produção é para atender outros setores da economia, como o setor de rações, por exemplo. Tá? Bem, vamos falar sobre um país capitalista, olha só, um país capitalista que pode ser considerado como um exemplo, né, de visão coletivista do sistema agrário, que é o Estado de Israel. Muito bem. Israel, como todos sabem, é implantado oficialmente em 1948. Isso no final da Segunda Guerra, na região da Palestina. Essa região estava até então no domínio britânico. Mas o que vai acontecer? Vai surgir o movimento sionista. Desde a década de 20, principalmente na Rússia, em vários países do mundo, os judeus vão nutrir o desejo de ter uma pátria para o povo judeu. E que essa pátria tinha que ser na região da Palestina. Então surgiu o chamado movimento sionista, que vai lutar, em primeiro lugar, pela implantação de um país judeu no território da Palestina. A história, em outro contexto a gente já comentou, a história é que esse país surge, o país de Israel, né? Então, juntamente com isso, nós passamos a ter o ideal socialista, por exemplo. Então, os ideais socialistas, né, grande parte, inclusive, dos sionistas eram russos. Então, aqueles ideais socialistas de uma sociedade mais coletiva, redução de desigualdades, essas questões todas foram colocadas em pauta por esses judeus. Então, passou a ser o que a literatura denomina de sionismo trabalhista, ou seja, uma esquerda, né, dentro do Estado de Israel, dentro do grupo judeu, vamos dizer assim, naquele período assim entendido, beleza? Então, vai ser criado 2 modelos de propriedades agrícolas. Os 2 modelos são coletivistas. E o incrível que pareça é que eles vão se diferenciar apenas pelo grau de coletivismo, a gente pode dizer assim. Portanto, o primeiro modelo são os kibbutz, ou kibbutzim, no plural, né? Os kibbutz, o que seriam isso, né? O grau de coletividade dos kibbutz inicialmente era bastante amplo, pessoal, né? Então a propriedade da terra seria coletiva, a criação dos animais seria coletiva, as crianças seriam educadas não em casa, né, mas sim educadas pela comunidade, separada dos pais, para criar um ideal de coletividade, né, e de aderência à cultura judaica mais intensa. O trabalho e o ganho também passou a ser coletivo, né? Porém, com o passar dos anos, por exemplo, atualmente tem mais de 280 kibbutz em Israel. Grande parte dessas propriedades, chamadas de kibbutz, elas foram instaladas em territórios ocupados, principalmente na Cisjordânia. E como vocês sabem, a Cisjordânia é uma porção da Jordânia que foi cedido, inclusive com autorização da ONU, para os palestinos. Então, na guerra de 1967, Israel toma esses territórios, principalmente por causa das águas do Rio Jordão, lembrando que Israel fica numa região de desertos, né? E a partir daí, os kibbutz passam a ser também uma arma militar, uma forma de imposição frente aos árabes na região. Ou seja, criou-se essas propriedades, essas propriedades coletivas, também como estratégia militar de ocupação e permanência em territórios que, a princípio, né, até o momento, não eram cedidos a Israel, né? O que ocorre atualmente é que o grau de coletividade nesses países, nesses kibbutz, tem diminuído muito nos últimos anos, o grau de coletividade, né? Por exemplo, se contrata trabalhadores fora da comunidade para trabalhar, fazer serviços braçais. Outra questão, muitos desses kibbutz
já produzem para exportação, principalmente produtos cítricos, né, de produtos cítricos da agricultura, frutas cítricas de um modo geral, né? Então, perdeu bastante, mas ainda há um alto grau de coletivismo na área rural de Israel. Outro tipo de fazendas que Israel possui são os moshavs, né? As moshav. As moshav é diferente, né? Cada família tem a posse da terra, mas não tem a propriedade, porque a propriedade é do Estado de Israel, é do governo. Então as famílias têm a posse, elas usufruem, cada uma trabalha o seu pedaço de terra, porém existem algumas colaborações coletivas, por exemplo, a manutenção da infraestrutura. Então a infraestrutura de transporte, logística, armazéns, tudo pode ser mais coletivizado, né? Mas o ganho, o lucro já não é dividido na comunidade, isso é individual, cada um tem o seu. Isso faz com que esse tipo de propriedade geralmente produza mais produtos para o mercado externo, para as exportações. Para finalizar, eu queria dizer para você que Israel é uma potência agrícola do Oriente Médio. E chama muita atenção o fato de que Israel está numa área de desertos. É lógico que nas guerras, né, ao longo desse período, Israel pegou muitas nascentes, como as colinas de Golã na Síria durante um período, as nascentes do Rio Jordão na Cisjordânia. Isso é um tesouro no ambiente de deserto. Mas Israel sempre procurou suprir essa deficiência hídrica, essa seca, vamos dizer assim, investindo principalmente em tecnologia, né, melhoramento tecnológico e aumentando a eficiência. Isso faz com que Israel, mesmo em território de deserto, seja um grande produtor agrícola. É isso aí, pessoal. Até a próxima.